Você pode sentar. Quero agradecer o pessoal do louvor. Que música maravilhosa. Meu Deus do céu. Foi lá dos meus anos de minha conversão. Não vou dizer os anos não, porque é para você não dizer meu Deus do céu. Não é isso, Raul? A gente é da mesma temporada lá, 90. Mas, gente, que prazer, que privilégio podermos estar aqui inaugurando essa temporada desse tema, Sua Glória Refletida em Nós. Eu aprecio grandemente esse tema, que está relacionado com louvor, com adoração. E a gente vem aí numa construção. Ano passado tivemos justiça, tivemos quase 2 meses sobre vida de gratidão. E chegar num tempo como esse para desenvolvermos esse tema sobre sua glória refletida em nós. Eu quero que você fique bem aberto, né? Queria também te despertar. Hoje tivemos uma ministração maravilhosa do Júnior, falando já sobre esse tema. Você pode voltar lá e assistir se você não estava presente. Isso vai te inspirar grandemente. Porque quanto mais a gente se expõe a uma palavra ou um tema que é ministrado, o Espírito de Deus se move para confirmar aquilo. Basta lembrar como aconteceu em Gênesis. Deus falou e o Espírito se moveu sobre aquela palavra e fez com que aquilo que tinha saído da boca de Deus se tornasse uma realidade. Eu declaro que cada palavra que você escuta desse púlpito de Deus nos seus tempos de comunhão, elas vão se cumprir. Porque Deus vela para cumprir a sua palavra. Irmãos, Deus não está brincando de ser o Deus, mas Ele quer que nós nos levantemos em fé. Diga comigo, eu sou da fé. Toma a tua Bíblia, teu tablet, seja o que você tiver aí na mão. Vamos fazer uma confissão. Quem é da fé, não tem como separar fé de confissão. Nós somos o povo da confissão. Diga comigo, esta é a viva e poderosa, eterna e infalível palavra de Deus. Ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Diga, ela hoje vai abrir revelações no meu coração e eu vou andar à altura delas. O que Deus tem preparado para mim é que eu vou experimentar nesse ano. Como está escrito em Romanos 1, é de fé em fé e é de glória em glória. Eu viverei o que Deus tem para mim. Dá outro glória a Deus. Aleluia, que bom. Então, eu quero compartilhar com você. Vamos abordar sobre esse tema. É lógico, quando você sai de casa, né? Senhor, eu quero ouvir sua palavra. Há uma intenção, um desejo. Enquanto um ministro ou um pregador está aqui, ele libera uma palavra. Mas o trabalhar do Espírito Santo dentro de cada um, mesmo sendo o mesmo tema, poderíamos dizer que se são 1.500 pessoas aqui, são 1.500 pregações. Porque o Espírito Santo vai trabalhando de uma forma diferente em cada um que recebe. Mas isso é muito bom, gente, porque somos edificados mesmo pela palavra. Paulo disse, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E eu aprecio esse tema de presença e da glória. Se pensarmos, Deus criou o homem para viver e habitar na sua glória. Ela foi perdida na queda, porém ela foi restaurada em Cristo. Mas será que nós temos avançado ou nos apropriado ou tomado posse disso? Sabe que é possível a gente viver aquém do que Deus conquistou? Certa vez Jesus, ele estava ministrando cura para os judeus, os filhos de Deus em Israel. E uma mulher sírio-fenícia chegou e disse, Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas. E Jesus ministrando, ele viu a fé daquela mulher. Mas o que eu acho interessante é que, às vezes, a gente tem direito ao pão e a gente está comendo migalhas. Olhe para alguém perto de você e diga assim, você tem direito ao pão, não às migalhas.
Irmãos, quando a gente vive um evangelho raso, quando a gente não medita, não mergulha, quando a gente não tem esse ímpeto de querer as coisas de Deus, não vive passivamente não, deseja. Eu quero aquela intensidade da mulher do fluxo de sangue. Se eu tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. Não diminua não, eu só estou na multidão que vai para a igreja, não, eu declaro um espírito sedento, desejoso, uma fé que pulsa, que se o negócio estiver passando aqui, você, está pegando, diga comigo, é meu, porque nós temos que ter esse desejo, esse ânimo de tomar posse do que nos pertence. Vamos lá em Romanos capítulo 8, esse é um texto bastante discutido no meio cristão evangélico. Romanos 8, 26 diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Fala comigo, glorificou. Eu vou dar uma panorâmica aqui de Romanos capítulo 8. É um capítulo que vai falar sobre a vida na carne, a vida no espírito. Depois ele vai falar sobre 3 gemidos. Diz que a terra geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Irmãos, desde a queda, esse planeta, a criação de Deus entrou em desordem, de tal maneira que um dia essa terra vai ser destruída pelo fogo e haverão novos céus e nova terra. Mas a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. A Bíblia diz aqui no livro de Romanos, você pode ler depois. Mas na frente, ainda em Romanos, no capítulo 8, diz que o nosso espírito, dos que são nascidos de novo, dos que estão em Cristo Jesus, aguardam a glorificação do corpo, porque esse corpo ainda é mortal. A gente crê em cura, a cura vai se manifestar, nós cremos nas promessas de Deus, né? Podemos entrar num nível de fé, que eu vou andar em saúde divina, é o nível mais alto, mas sabemos que se Jesus não vier na nossa geração, esse corpo ainda haverá de morrer, mas o nosso espírito geme o dia em que vamos ter um corpo glorificado. É uma promessa da imortalidade, de um corpo incorruptível, e ela vai se cumprir. Diga comigo, ela vai se cumprir. Mas o terceiro gemido do livro de Romanos é esse que nós lemos aqui, que o Espírito Santo, ele intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, porque às vezes a gente não sabe orar como convém. E nesse contexto que nós encontramos essa intercessão, é que diz aqui no verso 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando é que esse versículo vai fazer sentido de uma forma bíblica? Quando existe um ambiente de oração dos santos, da igreja, e o Espírito Santo se move entre nós e dentro de nós com gemidos inexprimíveis, por a gente, às vezes com intercessão pelos outros, e eu estou com aqueles lampejos dentro de mim,
que esse acampamento vai vir um socorro divino para muita gente. Porque às vezes quando a gente não sabe orar como convém, a gente fraqueja, fica tenso, né? Fica meio lento. Mas deixa eu te dizer, vai vir um combustível nesses dias de acampamento para você. Eu quero te dizer que nada vai te parar. Vai vir uma força divina. A Bíblia diz no livro de Atos que eles se moviam na força do Espírito Santo. Irmãos, o pessoal vai para a academia e toma aí uns negócios, toma umas coisas, umas proteínas para ter gás. Eu declaro esse acampamento um gás celestial, uma energia que ninguém vai te parar, né? Um poder do Espírito Santo que vai fazer o sangue ferver nas suas veias espirituais. E diga comigo, eu vou correr minha carreira. E quando ele diz aqui no verso 29, por quantos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. E aí a gente para e começa a pensar, qual a revelação que eu tenho de Jesus Cristo? A gente passou aí período Natal, um Jesus da manjedoura. Mas ele cresceu, ele viveu aqui tantos anos, ele morreu na cruz. Eu tenho uma revelação do Jesus crucificado. Será que nós temos entrado na revelação do Jesus ressurreto? E que agora nós somos predestinados a ser conforme a imagem dele? E o texto de Romanos 8 diz, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Essa palavra primogênito ela é muito importante, porque em outros textos da Bíblia, como João 3,16, diz que Deus deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas quando Jesus ressurge dentre os mortos, diga comigo, ele ressurge como primogênito. Você já parou para pensar que Deus não tem mais um único filho, mas ele tem muitos filhos? E talvez a gente pense, não, mas Jesus é o legítimo, e nós somos uma categoria inferior. Não, eu quero te dizer que você é tão legítimo quanto Jesus Cristo é. Mas Jesus está à direita de Deus Pai, numa posição, e Jesus está dizendo lá de cima, você também está, você é filho como eu, você é predestinado a ser como eu sou. Se eu sou predestinado a ser como ele é porque eu vou alcançar isso de uma forma gradativa, por revelação, por entendimento, por entender minha identidade nele. Diga comigo, eu sou predestinado a ser como ele é. E a conclusão no verso 30, ela é muito curiosa. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Irmãos, será que a gente tem noção de que nós somos destinados à glória? O propósito de Deus do nosso crescimento espiritual é que a gente alcance essa imagem do próprio Filho de Deus reproduzida em nós e que a gente venha a experimentar essa glória. E agora eu vou para o nosso tema, refletir a glória dele em nós. Eu só quero refletir. Mas antes de refletir, eu estou com um jato de luz aqui em cima de mim. Antes de refletir a luz está batendo na minha roupa, né? E eu vi hoje na paleta do louvor, olha coisa linda, não foi combinado não, viu gente? Né? E Juliana também. Antes, a luz bate na minha roupa e comunica aos seus olhos. Mas antes de eu pensar que eu tenho que refletir uma luz, eu tenho que conhecer essa luz. Eu tenho que conhecer essa glória. Eu tenho que entender essa glória. Eu tenho que acessar essa glória. Eu tenho que absorver essa glória. Diga comigo, absorver a glória. E quando pensamos nesse tema de
adoração, de vida de oração, vida de comunhão. Irmãos, é porque esses tempos com Deus são inegociáveis. Eu não posso, no âmbito do casamento, eu não posso transmitir para Camila a responsabilidade de ter comunhão com Deus por mim. Ela é intransferível. Ela é minha responsabilidade. Ela deve ser um alvo da minha vida, porque a Bíblia está dizendo que eu sou predestinado a experimentar essa glória. Mas se eu não faço nada, se eu não me interesso, se eu não busco entender essas dimensões, esse lugar, isso que está disponível para mim. Agora eu quero que você faça uma pergunta para mim. Maneco, como era no começo? Quando Deus cria o homem, Adão, boneco de barro, sopra nas narinas dele, aí ele acorda, está diante de Deus. Eu fico imaginando, né? Vou alegorizar aqui. Deus olhou para as pedras preciosas e disse, bonitas, preciosas, mas não serve para botar coroa nele não. Ouro, os metais mais raros, são preciosos, mas não. Deixa o ouro que vai ser o asfalto da minha cidade. Como é que a gente vai coroar a criação? O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. De repente, o Senhor disse, vamos tirar uma porção, uma medida da nossa glória e coroar Adão. Eis aí Adão. E Adão, a criação de Deus, experimentou a glória. Irmãos, eu entro nos shopping centers, você sabe que tem as alas mais caras, e você vai, roupa de tantos R$1.000, e vai R$1.000, e caríssimas, e são bonitas mesmo. Mas quando eu olho, eu digo, meu Deus, isso é um paliativo. Porque quando Deus criou o homem, Deus não vestiu com roupas, Deus vestiu o homem com sua glória. Abacuque 2, lá no verso 14 a 19, diz assim, pois o conhecimento da glória de Deus vai cobrir a terra como as águas cobrem o mar. Há muitos anos, quando a gente, década de 90, 2000, parece que tinha um negócio que travava a minha cabeça, porque eu só vi o versículo assim, porque o conhecimento bíblico vai encher a terra como as águas cobrem o mar. Mas o conhecimento bíblico, ele é um trampolim para que eu conheça Deus e sua glória. Mas o texto diz, o conhecimento da glória de Deus vai cobrir a terra como as águas cobrem o mar. Isso me mostra que Deus quer que tenhamos uma revelação, um conhecimento do que é a glória. De que eu posso experimentá-la. Eu posso trazer essa glória em mim, a ponto de que eu vou refletir. Sabe, eu me lembro, em 1999, eu estava em Fortaleza, e estava com 2 garotos. O Senhor tinha me falado algo numa noite anterior, e a gente estava para comer um sanduíche, cada um com um sanduíche lá. E de repente, eu ouvi tão claro, para todo mundo, e começa a orar em outras línguas. E a gente parou, começou a orar em outras línguas. De repente um rapaz começou a falar em línguas, uns 8, 10 metros. O outro começou a orar em outras línguas. Francisco Mesquita, algumas pessoas conhecem ele aqui. De repente o rapaz caiu num sono profundo, eu digo, é o sono de Adão. Quase roncando, irmãos, um negócio assim estranho. E aí eu fiquei lá, o outro em línguas. Aí aquele rapaz falava em línguas, e eu ouvi o Senhor dizendo, pegue lápis e papel. Eu peguei. Ele falava em línguas e interpretava, era Deus falando comigo. Quase uma carta. Mas quando terminou aquele momento,
aquele outro se levantou profetizando. E parte da profecia dizia assim: estão chegando os dias que aqueles que estiverem andando na minha palavra, eles vão ter mais consciência do meu Espírito sobre eles do que as vestes que estão no seu corpo. Olhe para alguém perto de você e diga assim: estão chegando esses dias que a gente vai discernir as coisas espirituais de uma forma plena. Irmãos, não sabe aquela coisa de criança, né? Minha filhinha, eu trouxe uma roupa para ela aí ela, papai, olha, né? E chegou lá no quarto, olha, linda minha filha. Mas irmãos, você lembra quando Jesus voltou do deserto? E ele disse ao ler a Escritura: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele não leu ou declarou em fé para que aquilo se tornasse uma realidade. Aquilo era uma realidade. Então, por que a gente tem que conhecer a presença, a glória? Porque eu tenho que discernir essas coisas. Porque vão chegar os dias que você vai estar consciente do Espírito sobre você. E um dos nomes do Espírito Santo é o Espírito da glória. Ela vai exercer um domínio sobre você, a ponto da gente entender o que diz em Romanos: o que inclina para o espírito da vida, o que inclina para as coisas da carne e da morte. Irmãos, se interesse pelas coisas espirituais. Não vai levando, empurrando com a barriga. Toma posição. Não basta ser nascido de novo. Tem que mergulhar nas coisas de Deus, do Espírito, da palavra, do plano de Deus para a sua vida. Você vai viver os anos, vai ficar de cabeça branca e o plano de Deus numa prateleira do seu lado. Não! Deus quer que você se amolde, se conecte com o que Ele planejou para você. Mas eu estou até atrasado. Não tem problema. Ele está dizendo: eu vou restituir os anos que foram perdidos. Eu vou resgatar. Apenas se conecte comigo. Pegue na minha mão. Comece a andar. Comece a desembaraçar a sua vida. Mas tem gente me condenando, dizendo: pecou a vida toda e agora quer ser o bonzinho. Para trás de mim, Satanás, você vai dizer: eu vou viver o plano de Deus. Você pode bradar isso dizendo: eu vou viver o plano de Deus. Vai viver, irmão. Vai viver, irmã. Famílias aqui vão viver o plano de Deus. Porque o conhecimento da glória do Senhor vai cobrir a terra. Vou dizer, vai cobrir sua vida. Vai cobrir sua família. Coisas vão ser afetadas nesses dias e por esse ano. Sabe, irmãos, eu gosto de fazer atividade física pela manhã. Porque quando eu faço pela manhã, tomo um banho, mas o efeito daquela atividade perdura o dia todo, às vezes até de noite. Tem um ajuste no metabolismo. Deixa eu te dizer, Deus está te dando essa oportunidade desse acampamento para você se preparar para o ano todo. Para dar o tom. Para você recarregar suas baterias. Para você estar no meio de pessoas que com um coração puro invocam a Deus, e é um conselho do apóstolo Paulo. Isso vai turbinar a sua vida. Eu estou desvanecendo. Não. Você está aumentando sua força. Mas eu estou ficando velhinho. Não, a Bíblia diz que o Senhor renova as nossas forças. Diga comigo: eu vou cumprir a carreira. Dá um brado de vitória, diz que esse ano será um ano glorioso. Amém. Vamos pensar aqui nesse tema da glória. Eu vou pedir ajuda aí do pessoal da mídia.
colocar a imagem aí 3. O que nós temos aqui? Nós temos a figura do tabernáculo. Ele está descrito em Êxodo 25. Ao capítulo 40, ele foi cheio da glória de Deus. Mas o bom é que em Hebreus capítulo 3, o escritor de Hebreus traz o tabernáculo como um paralelo e uma profecia da igreja. É tão interessante que havia 5 colunas. E essas 5 colunas também apontam para os 5 dons ministeriais: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Eu lembro as primeiras vezes que eu estudei sobre o tabernáculo, quem olhava o tabernáculo de fora era uma capa de couro cinza, sem graça, não tinha beleza. Irmãos, o mundo está olhando para a gente, ó, esse crente besta, nem vai para o carnaval. Não sabe eles que a gente tem as coisas mais preciosas, que são as eternas. Irmãos, a nossa alegria não vai acabar na quarta-feira de cinza. Nem a gente vai se embriagar com coisa que vai dar problema. Você vai sair daqui rolando no Espírito Santo. Eu declaro aqui um dia nesse acampamento do Bar do Joel. E qual é o Bar do Joel? Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Você precisa beber do Espírito Santo. Os pecadores estão dizendo: eita, eu vou encher a cara. Aí você diz: eu também, na igreja do Espírito Santo. Vou comer o pão da palavra, vou beber do Espírito Santo. Vai dar uma metabolização aqui dentro, que eu vou ficar energizado. O diabo não me para. O mundo olha sem graça. Aqueles crentes, o que é que eles vêem na igreja? Porque passa tantas horas, sabe nada, inocente. Agora, quando olhamos para dentro do tabernáculo, no santo lugar, havia um outro compartimento por trás dessa cortina, chamado Santo dos Santos, que era onde tinha a Arca da Aliança e a Shekinah, a glória de Deus. Mas aqui tem algo interessante. Você vê aqui uma mesa com os pães, você vê aqui um altar de incenso, com uma nuvem, o incenso e o candelabro. Eu vejo, eu percebo, se é um paralelo da igreja, a igreja tem 3 chamados. O candelabro é ser luz para o mundo pecador, ou seja, missões, evangelismo, ação social, e temos que fazer isso mesmo. É nossa responsabilidade mostrar o caminho, ser luz. A mesa dos pães fala do ministério na igreja, o púlpito, um irmão com irmão. Ei, não sei porquê, mas eu estava pensando em você e o Espírito Santo me trouxe essa palavra, um versículo. Mas você está repartindo o pão. Olhe para alguém perto de você e diga assim: reparta o pão da palavra. Irmão, não só é o púlpito não, crente divide a palavra com os irmãos. E deixa eu te dizer, o Espírito Santo se move nisso. Ah, Deus não falou comigo. É porque Deus não só fala do púlpito. Às vezes Deus vai falar através de um irmão. Ah, eu queria que fosse o pregador. E Deus está com um vaso falando ali do teu lado. Cuidado para você não estar desapercebido por uma palavra de Deus que está saindo de uma pessoa simples e você não está discernindo. Quantos estão comigo? Amém. Primeira chamada para o mundo, segunda chamada para a igreja. Mas esse tempo de refletir a glória de Deus, eu tenho que entender essa chamada que eu a chamo de vertical, que é conhecer Deus, ter tempos com Deus. Envolve o quê? Adoração, louvor, gratidão, presença, música, às vezes não música, às vezes silêncio, mas contemplação. Como a luz está batendo aqui no meu rosto.
silêncio, quietude. Por quê? Eu vou experimentar a presença. Deus é onipresente, sim, mas eu tenho que honrar. Quando eu honro, algo é liberado de dentro da presença. Eu ia para outro lugar, mas eu vou seguir o vento aqui. Abre comigo em Êxodo 24. Diga comigo, eu amo a palavra de Deus. O que encontramos em Êxodo 24? Moisés estava ratificando a aliança mosaica. Houve sacrifício de animais, houve uma manifestação gloriosa, eles viram o trono de Deus. Mas diz aqui, uma instrução de Deus, Êxodo 24, verso 12. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá. A gente sabe depois, por outros textos, que ele ficou 40 dias. Fala comigo, 40 dias. Sobe ao monte e fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedra, a lei, mandamentos que escrevi para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos: esperai-nos aqui, até que voltemos. Vou pular para o 15. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte. Olha para cá. Moisés subiu, uma nuvem cobriu o monte. Por muitos anos estudando, eu vou apontar aqui, a nuvem significa a presença de Deus. Mas Moisés subiu e ficou lá, mergulhado, e o próprio texto vai narrando. Olha o 16. E a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Fala comigo, 6 dias. Ponto e vírgula. Olha o que diz posteriormente. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. Agora vamos dar uma pausa antes de ir para o próximo versículo. Olha para mim. O que foi que ele ficou fazendo 6 dias dentro daquela nuvem? Não tinha música, não tinha agonia. Ai, está demorando demais. Não. Simplesmente quietude. Uma diferença que eu encontro entre a vida de Saul e de Davi. Davi foi ungido, Saul também. Nós vamos encontrar lá pelos Salmos cerca de 10 vezes Davi dizendo: esperei com paciência no Senhor. Você não vê nenhum texto dizendo que Saul era um homem da presença. Só queria as bênçãos de Deus, só queria que Deus lhe desse vitórias nas batalhas. Cuidado para você não estar buscando Deus por ser um interesseiro, querendo usar Deus. Ele está dizendo: você tem que me honrar. Agora olha como diz o texto. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte aos olhos dos filhos de Israel. Olha o 18. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte. E lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Olha para mim. Quando você cultiva a presença por um tempo, você, como uma ponte, atravessa e acessa a glória. Tem muita gente querendo a glória sem a transição dos tempos de presença. Não tem ninguém pulando, dando glória, aleluia.
Por isso que uma vida de adoração constrói ao seu redor uma atmosfera que abre caminhos. Por isso que Deus, no Salmo 22, lá no verso 3, que Deus habita nos louvores de Israel. Porque quando eu começo a reconhecer gratidão, louvor, adoração, né, ministrar a Ele, eu estou construindo um ambiente de presença tangível, que me dá um acesso à dimensão da glória. E diz que a glória era como um fogo consumidor. Vamos colocar aqui um fogo líquido. E era isso que vestia Adão antes da queda. Não era roupa, era a glória de Deus. Agora a gente vai para o Novo Testamento, diz que isso também é para nós. Eu não vou abrir lá, mas eu vou citar Colossenses 3, vós que ressuscitastes com Cristo Jesus, buscai as coisas do alto, as coisas de cima. Isso é todo o tempo. Mas irmãos, há uma convocação de Deus para esses dias de acampamento. Deixa eu te dizer, tenho sugestão, não, esse acampamento é como se fosse o carnaval dos crentes. Não, Deus está querendo que você tenha uma experiência com a glória dEle. Moisés ficou 40 dias lá. Eu não sei se você já teve momentos de adoração, de intimidade com Deus, que você perdeu a noção do tempo. Por que isso? Porque você fica tão aguçado com as faculdades do seu espírito, que os seus sentidos naturais, eles como que... Meu Deus, eu fiquei 2 horas aqui na presença, adorando, contemplando o Senhor, que eu pensei que tinha sido 20 minutos, foi 2 horas. Por quê? Porque você está mais para lá do que para cá. Moisés ficou 40 dias. E os textos dizem que ele não comeu e nem bebeu. Tinha que ter uma dimensão do espírito para sustentar o corpo, porque sem alimento e sem água não dá. Mas tinha um efeito do sobrenatural. Por quê? Aqueles que começam a viver nessa dimensão da nuvem, da presença, e começam a ter algum contato com a glória, algo do sobrenatural vai permanecer na sua vida. Por que você acha, tem uma luz aqui, a minha sombra está aqui. Por que você acha que a sombra de Pedro curou pessoas? Eram dimensões da glória. É como Deus estivesse dizendo, eu quero isso para todos os meus filhos, minhas filhas. Eu quero fazer uma revolução em Campina Grande. Dentro da igreja, talvez, mas vão ser filhos tão cheios da presença e da glória, que essa revolução vai ser onde chegar um crente cheio da glória. Diga comigo, chegou o tempo de eu ter experiências com a própria presença e a glória de Deus. Me coloca aí o próximo slide, abre comigo o livro de Hebreus, no capítulo 1. O que nós temos aqui? Por um lado, nós temos aquilo que aponta para a obra da redenção: cruz, calvário, túmulo vazio. Diga comigo, Ele ressuscitou. Ao lermos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, nós vamos chegar no final de 3 desses evangelhos e vai concluir dizendo assim: Jesus ressuscitou, se assentou à direita de Deus, e confirmava a palavra com sinais aqueles que pregavam. Então o final dos 4 evangelhos mostram a obra do Calvário e aponta que Jesus se assentou. Mas quando a gente vai para o livro de Hebreus, que nós vamos começar a ler agora, lá no capítulo 1, nós vamos encontrar a realidade do ministério de Jesus agora, nos dias atuais. E eu queria abrir um parênteses aqui, nós vamos estar com 3 livros que vão estar disponíveis para você, falando sobre a glória,
né, sobre um avivamento com a glória de Deus, do pastor Reagan Jr., um livro do irmão Reagan sobre a glória, e um livro do Charles Capps falando sobre o espírito humano. Porque, como eu estava falando em Colossenses 3, devemos buscar, diz que nós vamos experimentar essa glória hoje aqui. Nos dias do Velho Testamento foi no tabernáculo, mas hoje é no meu espírito, no seu espírito humano. E porque todos nós experimentamos, vamos experimentar como igreja local. Você está comigo? Agora olha como diz o livro de Hebreus. Quantos amam a palavra de Deus? Vamos lá. Hebreus capítulo 1, que também é chamado o livro do ministério sacerdotal de Jesus. Por quê? Não fala mais nada do seu ministério terreno, não fala nada da sua crucificação, mas fala de quando ele se assentou. Olha como diz Hebreus 1, verso 2 e 3. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Fala comigo, herdeiro. Ele vai apontando algumas realidades atuais de Cristo. Ele é o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o Deus que estava criando lá em Gênesis 1. Tudo foi feito pela palavra, tudo foi feito por meio dele. O verso 3 diz: Ele que é o resplendor da glória. E aí nós estamos pensando e tendo esse acampamento que vamos ter, né, refletindo a sua glória em nós. Para refletir a glória, eu tenho que conhecer o Cristo que está no trono. Eu não tenho que ter uma revelação só do Cristo da cruz. Ele morreu na cruz, mas você pode dizer comigo, ele não está mais na cruz. Onde ele está, irmãos? No trono. E ele fala aqui algumas características. Além disso, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele não só criou, ele sustenta. Agora, depois diz, depois de ter feito a purificação de pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Será que a gente tem tido uma revelação do Cristo ressurreto? E desses aspectos que a gente leu? Mas para os nossos dias de acampamento, será que a gente tem entendido que Ele é o resplendor da glória de Deus? A própria glória do Pai, que Deus é luz, brilha nele. No Deus que é homem, o homem que é Deus, mas toda a expressão do Pai reflete através dele. Isso faz lembrar João 14, lá no verso 6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que vem? Porque ele é o caminho, é o véu da sua carne. É porque existe um homem que foi sacrificado e pela sua carne e pelo seu sangue, e agora ressurretos no trono de Deus, temos comunhão com Deus. Não é ninguém vai ao Pai, ninguém vem. Só que ele é o resplendor da glória. À medida que eu busco ao Pai pelo Filho, essa glória que o Filho tem, ela toca a mim. Então os meus tempos de comunhão, algo da presença, e eu acrescento, da glória, começa a ser impregnada em nós, de maneira que quando a gente vai viver, né, na nossa vida natural, mas estamos cheios de consciência espiritual, é possível que o mundo espiritual do que repousa em você se abra para outra pessoa. Você nem está consciente, está fazendo suas tarefas, lógico, crente, andando no Espírito, mas alguém diz: eu vi uma luz no seu rosto. Ou alguém diz: eu vi anjos ao seu redor.
Você nem está tentando, forçando isso, mas é por causa dos seus tempos com Deus. As coisas celestiais começam a fazer parte da sua vida. Irmãos, eu declaro que se levantarão aqui embaixadores que vão entrar em lugares, e você vai refletir a glória de Deus. Você vai transmitir a glória de Deus. Avança mais um slide aí. O que nós temos aqui? Ele está no trono. Mais outro. A Bíblia faz um comparativo em Hebreus capítulo 12. Diz que os filhos de Israel contemplaram Moisés no Monte Sinai. Quando ele desceu, havia uma glória no seu rosto. Mas os filhos da nova aliança, quem é filho da nova aliança aqui? Talvez você diga, não, hoje de noite eu saí lá do Alto Branco, do Centenário, e eu fui para a igreja na Dinamérica. Sim, no mundo natural sim. Mas irmãos, quando a gente congrega e a gente adora, se cumpre João 4. Quando Jesus disse, o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é na Dinamérica, não é num templo que a gente chama Igreja Verbo da Vida, física, que tem uma placa ali. Não, você chega no próprio trono de Deus. Aí o escritor de Hebreus diz, tende chegado ao Monte Sião, ao Monte Sinai, onde está Jesus, o mediador da nova aliança. Eu gosto de algo que está lá no livro de João, 1 João 2,20, que diz que quando o adoramos, a unção vem do santo. A lei do contato e da transmissão, o irmão Reagan diz. Por exemplo, se tivesse uma corrente elétrica aqui, e eu tocasse aqui, eu levava um choque. Lei do contato e transmissão. Mas vamos pensar na adoração. E a gente falou aqui, as vestes do Senhor. Isaías diz que viu o Senhor no alto e sublime trono. Suas vestes enchiam o templo. Irmãos, a gente pode elevar um nível de adoração aqui, que todos nós vamos somente perceber a presença e a glória dEle. E 1 João 2,20 diz que a unção vem do santo. Quando eu o adoro, e a palavra prosquineu para adoração é tocar o rosto, beijar a face. Esse contato em espírito e de espírito para espírito faz com que a unção, a glória, a presença impregne em mim. A gente tem remetido isso para alguns ministros, e Deus está dizendo, eu quero isso para os meus filhos. É para os filhos, que Jesus disse, o Pai procura adoradores. É para os filhos experimentar. Ah, mané, que eu sei disso tudo. Está praticando? Tem estado com Ele? Tem sido cheio com essa glória? Eu não sei o que você tinha planejado, mas eu tenho uma percepção aqui, que alguns tinham planejado algumas coisas nesses próximos dias no acampamento. E Deus está dizendo, mudança de rota, recalculando. Levanta as tuas mãos. Pai, obrigado por esse tempo. Obrigado por sua presença. Se você é batizado no Espírito Santo, fala um pouco em outras línguas. Eu percebo aquela nuvem aqui. Eu sei que Deus é onipresente, mas dentro daquela nuvem, o Senhor está dizendo, eu tenho reservado a minha glória.
Achegai-vos a mim, eu me achegarei a vós. Quero me revelar a Ti, quero me manifestar a Ti. Cultiva tempos na minha presença. Me busca como nos primeiros dias. Me ama de todo o coração. Porque eu ainda tenho coisas a serem acrescentadas. Eu tenho medidas que você ainda não experimentou. Eu tenho unções que você ainda não tocou. Eu tenho tarefas para que você execute em mim. Eu tenho ciúmes de você. E eu estou te atraindo para mim. Para que você discirna que as coisas que eu tenho para você são mais valiosas e superiores do que as que o mundo pode oferecer. Por essa razão que Moisés preferiu deixar a glória de ser filho da filha de Faraó, porque ele apreciou as coisas que eu tinha para ele. Eis que eu coloco diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Mas eu te digo, escolhe a vida. Me escolhe. Escolhe me conhecer. Escolhe os meus caminhos. Escolhe a minha presença. Escolhe estar junto com o meu povo. Há algo acontecendo aqui. A gente está perto de terminar, mas deixa eu te dizer, talvez para alguns essa noite você vai ficar lá até 1h, 2 da manhã. Não existe outra Deus além de Ti. Sacrifício, livre eu sou, a Ti a honra, ó meu Senhor. Você pode cantar. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, sai do teu lugar. Se você quer dedicar a sua vida a Ele, você estava distante do Senhor. Hoje é um dia de restauração. Hoje é um dia de restauração do seu propósito. Nós existimos para manifestar o louvor da sua glória. Eu declaro as vestes de louvor e adoração restauradas na sua vida. Se você é essa pessoa, vem. Temos uma pessoa vindo aqui. Cadê a segunda pessoa?
Cadê você? A segunda pessoa. Vem. Terra e céus, glorifica o seu santo nome. Rei exaltado, Rei exaltado no céu. Cadê a segunda pessoa? Sai do teu lugar. Ele é Senhor. Vem. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifica o seu santo nome. Ele é Exaltado, Rei exaltado no céu. Tem mais alguém que quer entregar a vida a Cristo? Ou você está desviado, quer voltar para o Senhor nessa noite? Aleluia. Amém. Pode seguir aqui esse casal, vocês dois, por gentileza. Alguém quer receber o batismo com o Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas? Isso é uma bênção disponível para você em Cristo Jesus. Pessoas vão orar por você e você vai ser cheio do Espírito Santo. Tem alguém? Todos cheios, dá um glória a Deus aí. Alguém que quer receber a oração para a cura divina? Você está com alguma doença, enfermidade, alguma dor? Se é você, levante sua mão. Temos ali uma senhora, pode vir. Mais alguém? Amém, apenas uma pessoa. Camila pode ajudar aqui, é uma mulher. Juliana pode vir. exaltado no céu. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia. Muito obrigado. Irmãos, eu pedi aqui um espaço para dar um testemunho maravilhoso sobre a manifestação da glória de Deus, como o Maneco falou.